Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Emerson e estou trabalhando língua portuguesa com vocês da primeira série. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, claro que nós vamos para os nossos recados. Primeiro recado, você que está acessando o Class, não deixe de fazer as atividades, porque as atividades elas vão valer como a sua frequência, além de, claro, você fixar aquilo que você aprendeu durante a aula, e isso é para todas as disciplinas. Não esqueçam. E se por um acaso você não tem acesso ao Class, não se preocupe. Entre em contato com a sua escola para que você veja quais são as atividades que você precisa fazer. E eu gosto sempre de lembrá-los. Fazer as atividades é uma forma da gente aprender ainda mais, da gente aprofundar o nosso conhecimento e nós percebermos se nós aprendemos ou não aquilo que foi explicado durante as aulas. Vamos para os nossos objetivos de hoje. Interpretar alguns dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Lembram da aula passada que nós falamos dessa pesquisa Retratos da Leitura? Hoje a gente vai ver alguns dados que essa pesquisa traz. E também refletir sobre os advérbios nas composições textuais. A gente vai continuar falando da pesquisa e nós vamos continuar também falando dos advérbios. Para nós começarmos, claro que nós vamos ter um quiz. Em advérbio temos, eu falei isso na aula passada, espero que vocês relembrem. Letra A, uma palavra de origem. Letra B, o prefixo ad, que significa sem. O sufixo bio, que significa vida. E o prefixo ad, que significa junto. Então, conforme nós conversamos na aula passada, quando nós vimos essa questão do advérbio, lembram? Eu falei verbo, depois o ad, fiz o sinal. O que será que quer dizer? Quer dizer o prefixo ad, que significa junto. Junto de quem? Possivelmente junto de um verbo. Continuando. Então, Retratos da Leitura no Brasil, que está lá a edição de 2016, lembrando que ela acontece de 4 em 4 anos e possivelmente este ano de 2020 sai uma nova pesquisa. A pesquisa, ela pode ser de várias formas. Pode ser uma pesquisa científica, uma pesquisa escolar e uma pesquisa de opinião. Então, durante o seu processo de escola, durante todo esse tempo que você está estudando, em algum momento eu acredito que um professor tenha pedido para você fazer uma pesquisa, certo? Então, nós tínhamos ali o quê? Uma pesquisa escolar, no âmbito escolar. Então, ela seguia algumas regras. O professor te passava exatamente o que era para você pesquisar, como era para você fazer essa pesquisa. Temos uma pesquisa científica, que é uma pesquisa muito mais estudada, ela é muito mais aprofundada, e são essas pesquisas que muitas vezes elas se transformam em alguns livros, elas vão mudar alguns pensamentos, e uma pesquisa de opinião simples. Eu tenho, por exemplo, uma pesquisa eleitoral, ela é uma pesquisa de opinião, a sua opinião a respeito de alguma coisa. E eu vou deixar para vocês refletirem um pouquinho e responder. Você já precisou fazer uma pesquisa escolar? Quais métodos você utilizou para fazê-la? Então, que métodos você utilizou para fazer essa pesquisa? Foi uma pesquisa que você fez na internet? Foi uma pesquisa que você fez utilizando livros? Foi uma pesquisa que você fez perguntando para alguém? E então, como que essas pesquisas são feitas? Aí, você, como que você faz essas pesquisas? Pensar a respeito. Trouxe para vocês um exemplo de, vou colocar entre aspas aqui, de pesquisa. Coloquei ali no Google a palavra advérbios. Eu tirei quais foram, tá, que apareceram, mas apareceu escrito aproximadamente 712 mil resultados e demorou ali 0,40 segundos. Olha só, você é do tipo de aluno que quando o professor pede para você fazer uma pesquisa, você digita no Google
e aí você pega o primeiro link que aparece e começa a copiar para entregar para o professor? É assim que você faz uma pesquisa? Será que uma pesquisa, ela é assim que ela é feita? Lembram? Ela precisa do quê? De um objetivo, de uma metodologia. Qual é a metodologia que eu vou utilizar? Ah, professor, vou utilizar a metodologia de pesquisar no Google e pegar o primeiro link e passar para o papel. Não, daí não é uma pesquisa. Você não está comparando nada com nada. Você simplesmente foi e copiou. A gente tem que tomar bastante cuidado quando essas pesquisas são feitas, principalmente porque nem sempre a gente encontra na internet fontes que sejam confiáveis. Então, você precisa abrir o link, você precisa ler este link para que você saiba se ele é confiável ou não. Analisar, comparar com outros, certo? É assim que a gente começa, aos poucos, a fazer uma pesquisa de uma qualidade maior para o nosso ambiente escolar. Então, a nossa pesquisa escolar, ela acaba ficando um pouco mais interessante e realmente mais próxima de uma pesquisa e não somente de uma cópia. Muito cuidado quando o professor pedir para vocês fazerem uma pesquisa. Mas vamos pensar aqui, ó, 712 mil resultados. Será que eu preciso entrar nesses 712 mil resultados? Não, não precisa, mesmo porque muitos resultados eles são iguais, certo? Trouxe uma atividade para a gente lembrar a questão dos advérbios. Substitua a palavra em destaque. Qual que é a palavra em destaque? Aproximadamente. Por outra de mesmo sentido. Nós fizemos um exercício parecido na aula passada, agora a gente vai fazer também. Vou substituir esse aproximadamente. Por qual outra palavra eu poderia substituir? Lembrando, eu não posso perder o sentido. O sentido precisa continuar o mesmo, certo? Um tempo para vocês fazerem isso e eu volto já. Conseguiram fazer a substituição? Então, será que vocês conseguiram uma única palavra ou será que você pensou em mais de uma palavra? Vamos ver o resultado. Coloquei aqui algumas opções para vocês. Posso substituir por cerca de, por volta de, perto de. Então, por exemplo, tenho cerca de 712 mil resultados, perto de 712 mil resultados ou por volta de 712 mil resultados. Quando eu faço a utilização com mais de uma palavra, nós vamos chamar de locuções adverbiais, certo? Mais de uma palavra eu vou chamar de locução. Então, locução adverbial. O aproximadamente é um advérbio. Cerca de, locução adverbial. Acredito que não tenha muito segredo com relação a isso. O que é uma locução adverbial? É o conjunto de duas ou mais palavras que tem valor de advérbio. Trouxe uns exemplos para vocês. Às pressas, de repente, lembrando que de repente escrito separado, olhem bem. Depois, de vez em quando, à tarde, tá? São alguns exemplos de locuções. Então, eu tenho à tarde, à noite, de manhã, também seriam outros exemplos. Trouxe uma atividade para vocês bem simples. Algumas locuções adverbiais possuem advérbios correspondentes. Então, eu tenho uma locução, mas eu teria apenas uma palavra que teria o mesmo sentido. Das frases abaixo, quais locuções adverbiais possuem advérbios correspondentes? Então, primeiro, você tem que achar a locução adverbial e daí pensar, será que eu consigo transformar essa locução em uma única palavra para que ela seja um advérbio? Vou dar um tempinho
para vocês fazerem a leitura e a análise das frases e eu volto para a gente corrigir. Conseguiram analisar as frases? Vamos dar uma olhada. Letra A. Começou a ler à noite. Saiu às pressas da biblioteca. O livro acabou de repente. Eles leem muito. Com certeza você gostará deste livro. Então, primeiro, eu tenho que encontrar os advérbios ou as locuções adverbiais para saber se eles são passíveis de troca ou não. Começou a ler à noite. Duas palavras, eu tenho o quê? Uma locução. Saiu às pressas da biblioteca. Onde está? O às pressas. O livro acabou de repente. Tenho aqui no de repente. Eles leem muito. Tem o advérbio no muito. E com certeza você gostará deste livro. Tem um advérbio no com certeza, certo? Lembrando, olha só. Se eu tenho duas, eu tenho locução. Como acontece aqui no muito, uma única palavra, um advérbio. Ok? Vamos ver. Tenho letra B, letra C e letra E. Mas, professor, não era para achar as locuções adverbiais? Sim, era para você achar, mas era para você encontrar as locuções adverbiais que tivesse um advérbio que fosse correspondente, certo? Então, o exercício 3 é exatamente isso que vocês vão fazer. Escreva quais são os advérbios correspondentes das locuções adverbiais. Então, eu tenho as locuções às pressas, de repente e com certeza. Quais são os advérbios que eu vou utilizar? Então, lembrando, advérbio vai ter que ser uma única palavra.
Um tempo para vocês pensarem sobre isso e eu volto para a gente continuar. Conseguiram fazer a substituição? Encontraram esse advérbio para substituir as locuções adverbiais? Vamos lá. Às pressas tem o mesmo sentido de apressadamente. De repente, o mesmo sentido de repentinamente. E com certeza, o mesmo sentido de certo. Então, eu posso utilizar tanto com certeza como o certamente. E assim, para cada uma dessas locuções. Imagem que eu trouxe para vocês. Perfil da amostra. Está e não está estudando atualmente por região. Então, eu tenho uma pesquisa. Olha só, eu trago aqui o total das pessoas pesquisadas. Depois, eu trago por região. Região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, foi feita essa pesquisa, foram feitas as perguntas. Eu tenho, olha só, no total... Está estudando, no total aqui do Brasil, está estudando 27% e 73% não estão estudando. Olha aqui na nossa região sul, eu tenho 1% não estudando e 25% que estão estudando. Então, a partir desses dados que foram recolhidos, dessas perguntas recolhidas, foram feitos esses levantamentos, este percentual. Para isso, eu tenho uma enquete. A enquete, o que é a enquete? Que me ajuda na pesquisa. A enquete é um subgênero da pesquisa de opinião, porém com respostas fechadas. Eu tenho as respostas fechadas. Normalmente, ela busca respostas simples como sim, não e talvez. Então, para chegar àqueles dados que eu mostrei para vocês agora há pouco,
precisou fazer uma pergunta. Então, a enquete é uma dessas perguntas que podem ser feitas. Então, como que é feita essa enquete? Ela tem essa resposta fechada. O que é essa resposta fechada? Aquela resposta de opções. Então, normalmente, as opções são sim, não, talvez, ou somente sim e não, e assim por diante, certo? Então, eu recolho esses dados dessa pergunta, dessa enquete, e daí eu coloco esses dados ali em percentual para mostrar o resultado da minha pesquisa. E para a gente refletir, você já respondeu a uma enquete ou uma pesquisa? Só para a gente pensar. E se você já respondeu, qual era o assunto quando foi lhe perguntado alguma coisa? Qual era o assunto dessa pesquisa? Eu mesmo já respondi a algumas pesquisas. Na atividade 4, nós vamos depois, em uma pesquisa, podemos ter dois tipos de respostas, objetivas e dissertativas. Então, respostas objetivas e respostas dissertativas. Vocês vão explicar a diferença entre esses tipos de resposta. Então, você vai dizer o que é a resposta objetiva e o que é a resposta dissertativa. Um tempo para isso e eu volto já. Conseguiram colocar as diferenças entre esses dois tipos de perguntas? Olha só, as respostas objetivas são fechadas, ou seja, com respostas pré-selecionadas. Então, sim, não, talvez, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Dissertativas são respostas abertas, ou seja, o entrevistado escreve o que pensa, o que é a opinião, ou sabe sobre a pergunta. Então, essa é a principal diferença. A objetiva, resposta fechada. A dissertativa, resposta aberta. Tem que escrever mesmo.
Vamos ler um trecho das considerações da pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil. De acordo com o INAF, apesar do percentual da população alfabetizada funcionalmente ter passado de 61% em 2001 para 73% em 2011, apenas 1 em cada 4 brasileiros domina plenamente as habilidades de leitura, escrita e matemática. Isso traz ali na minha pesquisa. Vamos reler um trecho. Olha só. O que quer dizer a expressão alfabetizada funcionalmente? Porque diz, ó, apesar do percentual da população alfabetizada funcionalmente. O que quer dizer alfabetizada funcionalmente? Vou dar um tempo para você pensar sobre isso e eu volto já. Então, pensaram a respeito do alfabetizada funcionalmente? O que será que quer dizer essa expressão? Trouxe para vocês a informação. Alfabetismo funcional significa que a pessoa é alfabetizada. Ela tem as competências de leitura, escrita e matemática e faz uso das competências em seu contexto social. Então, ela não somente sabe, mas ela sabe como utilizar aquelas competências no seu dia a dia. Isso que quer dizer alfabetismo funcional. Na atividade 6, nós vamos ler novamente o texto e retirar os advérbios de modo. Em uma das aulas eu disse para vocês como que esse advérbio de modo normalmente terminava, qual era a finalização desse advérbio de modo. Vou dar um tempinho para vocês fazerem a leitura do texto e retirar os advérbios e eu volto daqui a pouquinho.
Encontraram os advérbios? Acredito e espero que vocês não tenham tido dificuldades. Olha lá, eu tenho funcionalmente e plenamente. Lembra que em uma das aulas anteriores eu havia dito isso para vocês? Que os advérbios de modo normalmente, olha só, normalmente, eles vão terminar com mente, ok? Continuando, mais uma atividade. Observe as alterações no texto e explique o significado do termo de modo pleno. Já ouviram isso? Modo pleno? Então eu tenho, olha só, de modo funcional e de modo pleno. Ó, população alfabetizada de modo funcional. E depois, 4 brasileiros domina de modo pleno, 1 em cada 4, de modo pleno. Vocês vão explicar o sentido desse de modo pleno. O que isso significa? O que isso quer dizer? Leia o texto novamente e entenda ali pelo contexto. Um tempo para você fazer isso e eu volto já. Conseguiram lembrar aí? Conseguiram ver pelo contexto o que significa esse de modo pleno? Já ouviram isso de modo pleno ou muito plena? A gente vê isso às vezes nas redes sociais. Será que tem esse mesmo sentido? Vamos dar uma olhada. De modo pleno significa por completo. Domina por completo as habilidades de leitura, escrita e matemática. Continuando, nós temos mais um trecho. O aumento da escolaridade média da população brasileira teve um caráter mais quantitativo, mais pessoas alfabetizadas, e qualitativo, do ponto de vista do incremento na compreensão leitora. Viram que eu tenho duas palavras ali que estão em negrito. Agora, explique os termos em destaque. Explique para mim. O que significa esse
O que significa qualitativo? O que você entende por esses termos? Vou dar um tempo para você fazer isso e eu volto para a gente continuar. Conseguiram explicar o que significam esses termos? Vamos ver? Olha só. Quantitativo significa quantidade, tem a ver com quantidade. E qualitativo significa qualidade. Ou seja, neste trecho aqui, ó, a qualidade ficou aquém do esperado, ou seja, a qualidade foi menor daquilo. Nós temos aqui, ó, a abordagem das pesquisas, elas podem ser tanto quantitativa como qualitativa. Pode ter, inclusive, as duas na mesma pesquisa, certo? Na pesquisa quantitativa, o levantamento é objetivo, ou seja, nós temos números e percentuais. Lembram aquele que nós olhamos, aquele percentual do estuda e não estuda no Brasil? Então, eu tinha ali o quê? Uma quantidade, aquilo era quantitativo. A pesquisa qualitativa, ela é subjetiva. A análise é feita a partir da interpretação dos dados. Lembram quando nós falamos sobre questão objetiva? Então, a pessoa vai dissertar, ela vai escrever as respostas. Alguém vai e vai interpretar. Alguém lê essas respostas e interpreta, por isso que ela é subjetiva. De acordo com os dados apresentados na aula anterior, então na aula anterior e nesta, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil é de natureza quantitativa ou qualitativa? Os dados que eu trouxe para vocês, será que eles abordavam a quantidade ou ali a qualidade? Será que era dissertativo ou objetivo? Um tempo para você responder e eu volto.
De acordo com o que a gente conversou durante esta aula, acredito que vocês não tiveram problema em responder que a pesquisa é de natureza quantitativa, porque analisou os dados a partir dos números obtidos por meio de enquetes e pesquisa. Então, eu tinha esses dados, lembra? Os percentuais, esses números. Então, pesquisa quantitativa, de quantidade. Um quiz para vocês. A enquete normalmente faz um levantamento quantitativo, faz um levantamento qualitativo, foi criada a partir das redes sociais ou utiliza métodos complexos? Nós falamos da enquete hoje. Lembra que eu disse para vocês que já tinha umas respostas programadas, umas respostas pré-selecionadas? Sabendo disso, é claro que faz um levantamento quantitativo. E, resumindo a aula de hoje, existem várias formas de pesquisa. Nós temos a pesquisa científica, a pesquisa de opinião, eleitoral e assim por diante. A enquete é uma forma de se obter dados para a pesquisa, lembrando que essa pesquisa, eu preciso recolher alguns dados, colher esses dados, e a enquete pode ser uma dessas formas para eu fazer isso. Os advérbios complementam os sentidos atribuídos aos enunciados, então ele vai complementar o sentido, certo? Para vocês conhecerem mais, deixo a mesma dica da aula passada, que é o site todamateria.com.br e também a leitura do Retratos da Leitura no Brasil. É interessante a gente saber como está essa leitura e até mesmo para nós pensarmos em qual será ali, que resposta que eu daria para aquela pergunta, como que eu estou me portando como leitor. Deixo para vocês, muito obrigado e até a próxima.